Olá, meus amigos, clientes, seguidores. Como eu já havia mencionado em vídeos anteriores, que nós iríamos falar um pouco dos conteúdos que eu tenho nos meus grimórios aqui, estudos particulares que levaram anos para serem recolhidos, pesquisados. Eu vou começar a divulgar com vocês aqui e para que vocês possam se auto-questionar automaticamente também, fazer vocês pensarem, tá? Porque a magia, além dela ser prática, ela nos traz muitos conhecimentos e traz muitas coisas que nos põem em dúvida, às vezes, sobre o que somos, de onde viemos, como temos esses dons, como nós temos esses dons ou não, como despertar esses dons de espiritualidade, tá? Então esses novos vídeos que será feito agora, eu quero passar para vocês um pouco de conteúdo também. Os vídeos vão ser um pouquinho longos, tá? Que vocês tenham um pouquinho de paciência para ler e ter o entendimento daquilo que eu estou passando para vocês. Tá? Isso tudo está anotado aqui no meu Grimório e eu estou, dentro da medida do possível, repassando para vocês terem um pouquinho de entendimento também. Hoje particularmente, nós vamos trabalhar com o entendimento de quem são os Nephilims. Tá? A cultura de filhos de anjo, ela existe desde quando o mundo foi feito, né? Mas as crenças na existência básica, que existem filhos de anjos com humanos, que os mesmos teriam características diferenciadas de outros seres humanos normais, já vem de muitos anos de existência. Mas nos dias de hoje, o que seria Nephilims? O que seriam os Nephilims? Necessariamente ser filhos de anjos com qualidades excepcionais mesmo? Será que seria isso? Ou precisariam ser pessoas de boa índole e que estejam dispostos a tornar o mundo melhor ou pior, dependendo também da tendência que o caráter do mesmo puxar? Eu me recuso a pensar que nos dias de hoje não temos nenhuma espécie de suporte vindo lá de cima, ou nenhuma espécie de tentação vindo lá de baixo, assim dizendo, tá? Metaforicamente falando, sendo anjos da guarda ou anjos literalmente ruins, querendo que sejamos mais propícios um ao outro. Até porque vivemos em uma década que os conceitos de bom e de mal estão totalmente invertidos, comparados a outros anos. Que bondade se torna sinônimo de fraqueza e maldade se torna sinal de liderança e de força. Tendo como base este conceito, a influência de mentores, sejam eles bons ou ruins, ganha muita força, uma vez que o equilíbrio entre ambas as forças não estão mais se equivalendo e que já não se vê mais uma igualdade entre pessoas boas, pessoas ruins, nos tempos de hoje, mas apenas pessoas que pendem a ser oportunistas, com chances do dia a dia para serem em momentos bons e em momentos ruins, mesmo que o ego e a influência de nossas pessoas ajudem a tornar uma opinião mais forte comparada a outra, mas o oportunismo se torna vital e necessário nos dias atuais. Assim, visando sempre a sobrevivência como ponto de vista, sempre pensando na vitória do ser no individual e nunca no plural, sempre a vitória do mais forte e jamais a vitória em conjunto e da equipe. Pendendo por esse conceito, pessoal, os Nephilims se tornam uma variável comum e não tão especial na sociedade, mas mesmo por isso não deixam de serem vitais para manterem os princípios bons da sociedade e não apenas na sociedade de uma visão e de um jeito de se pensar apenas. Nephilim seria uma extensão da justiça divina em um de seus braços, nos quais haveriam possibilidades mais cabíveis e mais brandas de poder se redimir pelos seus pecados ou crimes, dependendo da visão e da religião de cada um. Portanto, pessoas boas e que tendem a mudar o mundo com ações comuns do dia a dia tendem a serem colocadas, por que não, como Nephilims. Assim como o sinal de um M na mão, geralmente as pessoas têm, tá, na mão esquerda, pessoas canhotas ou destras, pessoas com olhos que mudam suas cores no decorrer da vida,
e outras particularidades que podem acontecer tornam mais especiais. Pessoas que tendem a praticar o bem a qualquer custo tendem a mudar a sociedade e a tornar melhor a qualquer custo. Podem ser considerados especiais, sim, também. Tá? Podem ser considerados especiais pessoas que desejam mudar o mundo para um melhor, com visões comuns, mas com pontos de vista que ninguém pensou antes ou tentou antes realizar. O termo Néfilins advém etimologicamente do hebraico, tá? Que significa os que fazem os outros cair. Os Néfilins são descritos como os poderosos da antiguidade, ou os heróis da antiguidade. Segundo o livro de Gênesis e outros textos apócrifos anteriores, um conjunto de 200 anjos tinha a seu cargo a observação dos destinos da humanidade, e a esses chamavam-se os vigilantes. Entre eles encontrava-se Azazel e muitos outros. Os 200 anjos desejaram carnalmente as mulheres dos homens e abandonaram os céus para se unirem a elas. Os anjos caídos tomaram assim as mulheres que escolheram para si, tiveram relações com elas e desposaram-nas. Dessas uniões entre anjos e mulheres nasceram filhos, e a esses filhos chamam-se Néfilins. Trata-se de uma raça híbrida, que era o cruzamento entre o anjo celeste encarnado e mulher humana. Em troca das relações sexuais com as mulheres, os anjos ensinaram-lhes a ciência, a astrologia, a magia negra. Os filhos dessa união, os Néfilins, possuíam poderes sobrenaturais e foram conhecidos como os heróis da antiguidade. Nas civilizações greco-romanas, tais seres foram chamados de semideuses. Dizem certas fontes que os Néfilins eram monstros. Nada podia estar mais errado, e prova disso encontramos nas próprias escrituras. Sabemos por fontes hebraicas ancestrais que Caim foi fruto da relação entre Lúcifer e Eva, motivo pelo qual Deus o rejeitou. Ora sim, Caim era por isso fruto da relação entre um anjo e uma humana, que no entanto era de aparência humana perfeitamente normal. O Deus, portanto, considerou que a união entre anjos e humanos era contrária à própria natureza, tanto dos humanos quanto dos anjos, e por isso contranatural e logo abominável, é claro. Ainda mais, a concessão das sabedorias humanas, desde as ciências, a astrologia, a magia negra, etc. Era uma violação das regras divinas que também separava anjos e humanos, uma vez que desde o início, já no paraíso, Deus havia proibido que os humanos acedessem à árvore da sabedoria. Por último, a raça de Néfilins simbolizava tudo que mais era abominável a Deus. Estes seres não eram nem anjos nem humanos. Possuíam um poder que ultrapassava o que era permitido aos humanos. Podiam conceder sabedoria e feitos que levassem os humanos a evoluir fora dos limites impostos. E eram, pela sua natureza, semidivina, facilmente idolatráveis. O que para Deus, um Deus ciumento, diga-se de passagem, deixar de adorá-lo para adorar outros seres celestes é a maior das afrontas. Segundo as Escrituras, por tudo isso, Deus arrependeu-se da criação e enviou o dilúvio que tudo destruiu, e do qual apenas Noé e seus familiares sobreviveram. Segundo a tradição judaico-cristã, quando o dilúvio devastou a face da terra, os anjos que abandonaram os céus, incorporando e assim casando com as mulheres, desincorporaram e assim regressaram à sua forma celeste. Contudo, já não podiam regressar à presença de Deus, pelo que se transformaram em demônios. Também os espíritos dos Néfilins, que morreram no dilúvio, foram condenados a vagar eternamente pela terra, também eles transformando-se em espíritos impuros ou demônios. Ou seja, você seria um Néfilin? A personalidade dos Néfilins. Eles são filhos dos anjos caídos com mortais, ok? Filhos direto ou descendente dos filhos bastardos de anjos caídos com mortais. Alguns com mais poderes, dons que outros.
Os Néfilins não terem asas e nem os poderes sobrenaturais dos anjos caídos, todos possuem graus variados de poder, uma escala, dependendo de sua árvore genealógica. Alguns poderes se manifestam durante a vida, alguns logo ao nascer e outros demoram um tempo a mais. Néfilins só podem ser mortos por anjos. Para ser um Néfilin é necessário ser filho de um anjo caído e de um humano. Eles são imortais, embora os Néfilins tenham todas as sensações físicas de forma normal. Por ter sangue de anjos, mesmo que sejam caídos, sua personalidade vai depender bastante do seu progenitor sobrenatural. No caso, se o sangue do Néfilin for metade de um caído do lado de Lúcifer, sua personalidade será mais rebelde. Livre, não vai aceitar regras e seus poderes serão mais ligados à escuridão, às sombras. Já os filhos dos anjos caídos do lado do trono, eles serão mais amigáveis, doces, porém serão justos e mandões, querendo impor suas vontades aos outros, impulsivo, desconfiado, e seus poderes estarão mais ligados a coisas da natureza ou de luz. Sua aparência são peculiarmente humanas, porém tem um toque sobrenatural, vindo de seu sangue. Sendo assim, são charmosos aos olhos dos humanos, comuns e definitivamente não são totalmente humanos. Tem um enorme controle dos 5 sentidos. Hoje eu falei um pouquinho dos Néfilins para colocar vocês para pensar. Tá? Isso tudo foi uma pesquisa realizada há muito tempo atrás, logo no início da minha caminhada na espiritualidade, e que foi de grande valia, porque nós podemos, nesse caminhar da vida, avaliar alguns conceitos, analisar algumas coisas que fizeram com que nós chegássemos a algum destino com certezas, tá? Hoje tem muita coisa que é mito, é claro, tem muita coisa que é lenda, mas baseado na história, nos fatos que ocorrem no nosso dia a dia, desde quando nascemos e quando as pessoas morrem, a gente pode tirar alguns conceitos e analisar friamente sobre o que é verdade e o que é mentira dentro dos ensinamentos bíblicos, dentro dos ensinamentos de diversas escrituras e dentro de grimórios, que a história está aí para contar, tá? Da era medieval, dos tempos antigos, dos deuses antigos e assim sucessivamente. Cabe a nós analisarmos também o aspecto que tudo que foi criado hoje a nível de medicina, a nível de observação espacial, tudo é derivado da idade medieval, da era antiga, dos construtores da antiguidade. E a nossa modernidade ela está aí hoje com remédio, farmacologia, né? Com peritos em asteroides, perito nisso e naquilo, e tudo derivado da ciência da antiguidade. Assim como a cura de doenças que nós tivemos no passado, como pestes do passado, a peste negra, a peste bubônica, isso tudo veio, as curas, a farmacologia veio das plantas, tá? E não será diferente nessa nova era. Estamos aí hoje com o vírus mortal que está espalhado pelo nosso globo terrestre, e eu tenho certeza que os pesquisadores, os magos da ciência, eles vão achar essa cura aí, que com certeza está nas ervas, nas plantas, na sabedoria milenar dos chineses também. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão. Eu tenho alguns conhecimentos, né, o que me dá propriedade para falar nisso, a nível de magia, e eu quero aos poucos ir interagindo com vocês sobre esses quesitos, colocando um pouco dessa história da era medieval, dos primórdios da magia, até onde eu tenho conhecimento, dividindo com vocês, tá bom? Essa é a primeira parte, então, falamos hoje dos Néfilins, e em seguida nós vamos falar sobre outras coisas também, tá? E colocar a vocês que o templo está trabalhando normalmente, estamos trabalhando, operando normalmente, lógico, com algumas debilidades, que é estar em casa, graças aos meus deuses
graças aos deuses de outras pessoas, de outras religiosidades, esse vírus ainda não chegou na nossa imediação aqui, da grande Porto Alegre, somente em algumas cidades do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aqui ainda não chegou. Com esse sacrifício de ficarmos trancados em casa, a gente está fazendo a nossa parte, mas isso não quer dizer que nós não continuemos trabalhando. Estamos aqui para resolver todos os seus problemas, né, dentro do que é possível, dentro do que é de seu merecimento. E o que não for de seu merecimento, nós poderemos mudar através de rituais de magia, em nome de Beelzebub, em nome de Lucifer. Uma boa tarde a todos. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Peço desculpa porque é muito conteúdo e eu não consigo guardar tudo na minha cabeça. Por isso que eu tenho o meu grimório, né, de estudos, e essas coisas eu vou passando para vocês. E aí eu tenho que estar lendo e foge um pouco o foco da câmera para vocês. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Força, foco e fé que todos os brasileiros, que todas as pessoas no nosso mundo irão sair dessa pandemia, e nós ainda vamos conversar muito sobre isso e dar a notícia aqui também que a cura foi encontrada. Um abraço a todos, uma boa semana.